O melhor dos mundos seria se começou a obra, começa o projeto. Seria o melhor dos mundos, mas não é o que acontece. A gente tem a orientação, né, de sempre vir a pedra primeiro para manter a independência dos materiais, porque se a gente faz o móvel primeiro e põe a pedra depois, não existe uma independência aí. Você sair de um lugar que você trabalha que é tudo fábrica e você não vê a produção acontecendo, aqui tem várias possibilidades. Aí ela vem para agregar, né? Não adianta. Ela, se você souber utilizar, ela vai fazer muita diferença no trabalho. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Celu Marcenaria. Eu sou a Selma e hoje a gente traz o nosso novo projeto. Nesse projeto a gente quer trazer experiências, compartilhar com vocês bastidores, arquitetura, design e todas as inovações do nosso mercado. A gente quer trazer também vários profissionais do nosso ramo para estar compartilhando aqui as experiências. E para o nosso primeiro episódio, nada melhor do que trazermos o nosso próprio dia a dia. Então, os nossos convidados de hoje serão Fábio Gobo e a Érica Oliveira, que fazem parte do nosso time criativo. Bem-vindos, Érica e Fábio, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Então, como eu fiz a introdução aqui, né, eu trouxe para o nosso público que nós vamos estar trazendo um pouco mais do nosso dia a dia, a nossa experiência, as nossas vivências. E com o nosso primeiro episódio, eu quero trazer o quê? Tudo que é pertinente ao nosso trabalho. Por isso, vocês são os nossos primeiros convidados, né? Para a gente poder falar aqui bastante da nossa rotina, das nossas experiências, das nossas vivências e tudo o que acontece aqui dentro da nossa loja, né? E uma curiosidade que até eu tenho, embora a gente tenha um convívio muito grande aqui, eu acho que eu nunca perguntei isso para vocês. Da onde que nasce a inspiração de vocês? Como é que nasce a inspiração de um projeto quando vocês começam a criar? A inspiração acho que vem primeiramente das ideias do cliente, né? Porque ele vai passar para a gente as referências do que ele gostaria de ter no projeto. E aí, com isso, a gente consegue pegar as ideias dele e também com as nossas ideias e tá elaborando um layout, um projeto com as referências que ele passou ali e desenvolvendo conforme as ideias também vão surgindo durante o projeto. Existem casos também que, se você parar para pensar, tem clientes que simplesmente chegam aqui e falam: estou aberto, é um livro aberto. Mas muitas vezes a gente pensa em layout da casa, o design que a casa foi feito, o estilo dela, porque isso tudo impacta também no projeto. Então, é um pouco relativo falar só da parte assim que você tá livre simplesmente. Você tem que muito ver, às vezes, o padrão que a casa foi construída, às vezes é uma casa contemporânea, uma casa mais industrial, e assim vai, né? É um pouco difícil de falar aonde sai a questão da criatividade. Né? É um direcionamento, então. A gente precisa do direcionamento do cliente, ele tem que saber minimamente ali o que ele quer e tem que fazer, então, tem que ter esse bate-papo, esse briefing, tentar entender um pouco melhor ali a dinâmica da vida da família, da rotina e o que o cliente espera também, né? Senão não consegue sair alguma coisa que vá de encontro ao que eles querem, né? Ao que vai agradar também, né? Porque toda casa que a gente pega para construir, tanto casa, apartamento, tudo, ele já tem alguma coisa padrão que já veio de um sonho dele. Porque todo móvel planejado, toda construção, tudo isso, muitas vezes é o sonho da pessoa. A pessoa trabalhou a vida inteira querendo chegar nesse ponto. Aí, com isso, ele já tem as referências que ele já levou a vida, ele já sabe o que ele quer muitas vezes para casa. O que funciona também, o que não funciona mais. Traz as experiências de vida dele também, né? Exatamente. O que ele já viveu no imóvel que ele mora. Isso, e dessas vezes aí você vem com as inspirações junto, porque conversa com ele, você tem as suas experiências também vindo de outras pessoas e assim vai. Não tem como você falar simplesmente de onde vem a criatividade, porque o cliente tá ali, ó, a vida inteira. Vocês estão falando, comecei a dar meio que risada interna aqui, que eu falei assim, a confusão que às vezes pode acontecer com vocês ali na hora de fazer uma criação, às vezes aquele cliente que vem com muita inspiração,
completamente diferente. Aí, porque, né, a gente pede, manda uma inspiração legal. Daí ele te manda 5 fotos de cozinha do Pinterest, cada uma diferente da outra. Aí, o que vocês fazem numa delas? Às vezes dá pra você juntar um pouquinho de cada, mas às vezes não. Que muitas vezes Então ela vai os isso daqui vai principais ficar pontos, legal né? com isso aqui. Então isso daqui dá pra ligar. Tem coisas que não dá pra ligar, não. Porque você tem que pegar pelo menos os principais pontos, né? O que mais, o que mais marcou aquele cliente, né? Não tem como você simplesmente pegar 5 coisas diferentes e juntar, que tanto esteticamente quanto funcional muitas vezes não dá certo. Então precisa conversar mais com o cliente, né? Ele precisa ter um tempo ali. Ele Essa tem que, conversa com o cliente ela é importante mesmo. ele tem que dedicar, né? Um tempinho ali para poder esclarecer melhor, né? Para a gente poder conversar mais com ele ali, até antes mesmo de fazer o projeto. Senão não vai sair, né? Não só antes como durante, né? Muitas vezes às quando vezes você alguma começa dúvida, a montar, você vê que não dá certo. Então, às vezes, esse papo Tem fluindo algum sempre. ponto assim que vocês consideram mais importante? Tipo assim, isso aqui seria muito importante se o cliente soubesse que ele tem que fazer ou que ele tem que existir para que a gente possa fazer o projeto. Tipo, isso é muito importante, o cliente ter essa clareza para a gente fazer o projeto. Olha, isso tudo a gente consegue muitas vezes num briefing bem feito, mas saber principalmente o que ele deseja de resultado final, por exemplo, se eu quero colocar os eletros específicos, aonde eu quero utilizar ele, isso faz muita diferença na hora de criação de um projeto. Acho que também as dúvidas e a questão de chegar em um ponto, a gente só vai saber depois que está criando mesmo. Então, assim, às vezes a ideia vem, né, ali de início, mas a gente só vai saber se dá certo, se o que ele tá pedindo vai funcionar realmente depois que a gente tá mexendo ali no layout, né, depois de estar colocando as medidas, onde você monta a planta corretamente para poder saber o quanto sobra de espaço em cada local. A ergonomia, principalmente, é na hora que a gente tá criando que a gente vai ver se realmente vai dar certo ou não. Quantas vezes a gente muda quando tá criando? Porque tem um desafio também, né? Enorme quando a gente faz o projeto com base na planta e de quando a gente consegue ir tirar a medida, né? Quando o imóvel já está pronto, ou às vezes está até em obra, mas você tem o acesso, né? Para poder dar diferença na hora de fazer a produção. Demais, muitas vezes a planta nunca bate com a obra, Sempre né? tem uma diferença, né? Desde até mesmo portas em locais diferentes. Localização de cuba, eixo de cuba, tudo isso envolve bastante, modifica bastante. Vocês conseguem passar para o cliente a expectativa do prazo de projeto, do tempo que vocês vão levar para fazer um projeto? Tem um prazo determinado? Vai por tamanho de projeto? Como é que vocês fazem isso ali com eles? Porque é diferente o que seria o ideal para nós e do que realmente acontece na prática, né? Na vida real, né? Como é que vocês abordam essa parte do prazo de projeto? Bom, a gente tem um prazo determinado, né? Acho que são 7 dias úteis. 7 a 10 dias. É meio relativo também, porque a gente depende da quantidade de trabalho que tem já ali para produzir, consequentemente o tamanho do projeto. Porque tem projetos que você fala, eu faço esse de um dia para o outro, mas tem projetos que você fala, é uma semana no mínimo. Então isso acaba sendo um pouco relativo. Então você tem que analisar o tamanho do projeto, a quantidade de projetos que já tem e claro que dependendo dos casos às vezes tem a urgência, né? E num contexto geral fica ok. O cliente entende a gente tenta sempre fazer... quando tá fazendo o briefing, conversar com ele sobre essa questão do prazo. Passar para ele, né? Exatamente. Ele tem eu preciso de tanto tempo para poder fazer esse projeto. Às vezes é um projeto grande, você fala, não, eu consigo te entregar daqui 2 dias. Às vezes não, eu preciso de pelo menos uma semana, de 10 dias às vezes. E não tem muito o que fazer, porque às vezes é uma casa muito grande, é um apartamento muito grande. O tipo de projeto que ele quer também demanda, porque às vezes é um projeto muito trabalhoso, muitas coisas curvas que a gente adora fazer, sabe? Muitos detalhes que isso tudo envolve E tem pedido, assim, muito diferente, assim, como é que eu posso dizer? O diferente que eu falo é pedidos, assim, direcionados, muita coisa mais
com moldura, ou... Eu acho que o cliente, às vezes, ele não tem essa especificação técnica, né? De falar, eu quero com moldura. Ele não vai falar com moldura. Ele vai, às vezes, usar outra expressão. Ele vai usar muitas referências do Pinterest, como você falou. Desse caso, você pega desde projetos onde você vê que a pessoa quer um projeto bem clean, que é o básico mesmo, somente aquele projeto mais limpo, bem decorado, coisas mais sofisticadas, sabe, assim, só num detalhe do móvel, como você vai pegar um cliente que simplesmente chegou com aquele projeto neoclássico, onde tá cheio de molduras, almofadas, de coisas tudo assim, que isso vai demandar também mais trabalho e criatividade na hora de produzir o projeto. É um pouco difícil você analisar cada caso. Como é que vocês fazem com relação a valor? Como é que vocês conseguem fazer essa leitura de como elaborar um projeto dentro de um valor, dentro de uma realidade do cliente? Vocês conseguem fazer essa leitura? Porque o cliente, ele não vai dizer para você o quanto ele quer investir, né? Porque se ele dissesse, seria muito mais fácil, né? Se ele jogasse aberto e dissesse, olha, eu quero investir 10, 15, 20, 50, 60, 500. Não, mas ele nunca fala, ele não abre para a gente o quanto ele quer investir, ou o quanto ele pode investir, ou o quanto ele está disposto a investir nesse momento. Então, sempre para a gente fica uma incógnita isso, é um mistério, exatamente, um mistério. E a gente tem que ter esse feeling, né, de entender que não adianta a gente fazer, muitas vezes, um projeto exorbitante, com um custo muito elevado, que às vezes o cliente não vai alcançar para fazer. Vai ficar maravilhoso, mas não está dentro da realidade a expectativa dele acaba caindo. Ele vai ficar frustrado e não vai acontecer. E também não adianta a gente fazer um projeto, às vezes, para um cliente que ele está com disposição de investir mais, ele quer um projeto mais elaborado, aí a gente apresenta um projeto que está mais simplificado, ou que poderia ter mais acessórios, e aí a gente acabou apresentando um mais simplificado com um custo menor. Ele também fica frustrado porque ele estava com uma expectativa mais alta, entendeu? Como é que vocês fazem ali na hora de fazer esse briefing? Como é que vocês conseguem tirar do cliente? Consegue fazer essa pergunta mais direta? Como é que vocês fazem ali? Porque seria muito importante que o cliente dissesse isso, né? Não, seria as mil maravilhas, seria o melhor dos mundos. Você já vai mais certeiro, né? Mas eu acho que essa parte, querendo ou não, vem mais do vendedor, porque é ele que tem um primeiro contato com o cliente, né? Então, ele consegue entender mais a necessidade do cliente do que a gente. Então, o que o vendedor passa para nós, que a gente vai tirar daquilo até onde a gente pode ir com cada cliente. É mais dentro disso que eu consigo elaborar o projeto de acordo com o que a gente, né, define ali que o cliente pode estar pagando ou não pelo aquele projeto. Mas muitas vezes também, quando o cliente não quer abrir esse campo ali pra você... Ele nunca quer. Porque Exatamente. você for perguntar, ele sempre fala que quer gastar o mínimo, né? Dá pra você ver muito pelo padrão que o que ele tá investindo na casa. Porque tem casos que você vai ver que a pessoa quer colocar algumas coisas que são de um padrão bem mais elevado, às vezes. E neste caso, você vê que é uma pessoa que está mais disposta a investir, porque ele entende que o móvel, junto com os acabamentos da casa, é um investimento, que isso vai valorizar. Ele entende que quando às vezes ele pega lá uma casa com um valor X e ele investe um valor um pouco mais elevado no móvel, isso também está agregando no valor final. Isso não é só a questão de simplesmente, eu vou investir o necessário para morar. Claro que existem casos que a pessoa faz isso e ela vai, consequentemente, com o tempo, construindo o restante. Vai poder fazer onde ele faz o necessário para se mudar, você entendeu? E depois ele vai fazendo os detalhes finais. Mas quando você percebe muitas vezes disso, você consegue ver aonde você consegue investir mais, aonde é o ambiente que ele mais valoriza, que ele mais quer, aonde você consegue às vezes fazer um projeto mais elaborado ou um projeto mais simplificado.
eu concordo também que vai ser por aí a gente consegue fazer algumas leituras, né? Mas que seria melhor dos mundos se eles conseguissem abrir pra gente, nossa, seria né? perfeito, imagina, Olha, eu quero gastar 100 mil, isso é o que eu tenho. O investimento aqui vai ser esse, e eu não quero que passe disso, ia ser o melhor dos mundos mesmo. Nossa, seria perfeito, imagina, você não erraria no projeto nunca. A gente não teria que ficar fazendo operação. Verdade. Ajuste de projeto não haveria. É verdade. Essa vai ser direcionada, porque agora vai fazer parte de cada um mesmo, né? O que é para você e o que é para você. Diferencial. Qual é o diferencial do projeto da Érica e qual é o diferencial do projeto do Fábio? Aqui dentro da Celu, entendeu? Com base assim, na liberdade que a gente dá para vocês trabalhar, dentro da nossa produção, dentro da nossa capacidade produtiva, dentro dos nossos equipamentos, dentro de tudo que a gente oferece aqui dentro da nossa produção. Então a gente sabe que cada lugar tem um tipo de produção, cada lugar faz as coisas de uma maneira, né? Então cada um tem as suas limitações. Então, dentro do que a gente tem de capacidade produtiva, de mão de obra qualificada, de produção, vocês vão ter uma liberdade diferente de criar, né? Então isso permite que a Érica tenha um diferencial dentro disso para ela fazer as criações dela, e o Fábio tenha um diferencial dentro disso que permite ele fazer as criações. Qual é o diferencial de cada um de vocês? Porque isso pode determinar, por exemplo, que quem esteja aqui nos assistindo, cheguei e falei, eu gostaria muito que fosse a Érica que fizesse o meu projeto, ou eu gostaria muito que fosse o Fábio que fizesse o meu projeto. Ambos são muito bons, porque eu posso ver isso. Muito assertivos nos projetos que fazem, né? Todo mundo que senta ali sempre elogia o projeto dos dois, todo mundo gosta do projeto, né? Outro dia o cliente falou, você fez 2 opções para um cliente que nós atendemos, ele falou, não sei o que eu escolho aqui, porque os 2 projetos ficaram maravilhosos, do mesmo ambiente, né, do mesmo imóvel. Então é muito assertivo. O Fábio também faz coisas extremamente assertivas, mas o projeto de vocês é diferente. É diferente, eu como cliente, eu como cliente ali, eu consigo notar que é diferente. Eu hoje, se fosse para eu escolher, eu não saberia, né? Ai, quem que eu quero? Para, eu sei que você quer dar prioridade pra alguém, só não quer falar. Não quero. Eu não sei quem eu escolheria. Eu não sei quem eu escolheria. Porque vocês dois são muito bons no que vocês fazem. Muito bons. Então, pra mim, seria muito difícil, tipo... Toda vez que eu preciso de um projeto, vocês viram o que eu faço? Quem pode fazer pra mim, quem tá menos ocupado, porque se for pra eu direcionar, eu quero que você faça ou você faça, eu fico perdida, porque o trabalho de vocês dois são excelentes. Então, fala aí, vai, pra ver se até eu consigo resolver no próximo que eu precisar. Pode falar. Pode. Na questão de projetos, coisas que eu gosto que eu vejo que isso faz muito diferencial aqui. Porque eu tenho liberdade para criar coisas que em diversos locais não tem, porque eu gosto de dar dificuldades para os marceneiros. Adoro, nossa, é maravilhoso. É uma benção isso, essa parte do Fábio é uma benção. Outra coisa que a gente sempre produz é coisas que sempre a gente tem certeza que dá para produzir. Sim. Isso também é um diferencial que nunca vai frustrar um cliente de você criar uma estética, uma expectativa para ele e na hora que for lá criar, na hora de produção ele fala, não dá, e agora? Não deu. A gente gosta de desafiar cada vez mais a gente mesmo para criar coisas melhores, mais bonitas, coisas que chamam muito mais atenção, porque hoje em dia, quanto mais bonito for o resultado final do projeto, os nossos clientes gostam mais. A gente valoriza muito a questão ergonomia, que a gente vê que muitas pessoas não respeitam, e isso faz muita diferença, porque falando por nós mesmo, né? A gente tá ficando mais velho, então
Então, já sabe, né? Ninguém quer ficar baixando, ninguém quer ficar com as costas arcadas, nada do tipo. Mas, em questão disso, o diferencial muitas vezes é porque a gente tem afinidades com certos clientes. Eu creio que a capacidade de projetos aqui, tanto eu quanto a Érica, a gente tem inúmeras. Por isso que você tá com a gente e você fala que você não tem preferência de profissional. Não tem. Porque você sabe que a gente é capacitado, mas a diferença mesmo é o estilo de cada um para cada casa. Cada um já tem um padrão específico de criação. Acho então, que é a leitura, né, que a gente acaba fazendo do cliente. Que exatamente, que indica cada um. Claro que tem clientes que gostam mais do meu tipo de projeto, como tem clientes que gostam do da Érica. Porque você pega clientes que você já tem um padrão que combina com o seu. E isso faz muita diferença na hora de você fazer o projeto. Digamos, se você gosta de um projeto mais contemporâneo, um projeto mais industrial, pega e joga um projeto para mim que eu já tenho um padrão mais contemporâneo, por exemplo. Isso que eu ia perguntar. Então, qual é o seu tipo de projeto? Isso já faz muita diferença. Uhum. Porque a gente consegue entender o que o cliente precisa e quer. E quer. Exatamente. Facilita já ali na hora da Isso, exatamente. E isso, consequentemente, evita com que o cliente tenha que ficar vindo milhões de vezes para fazer ajuste, alteração de projeto, porque hoje em dia todo mundo sabe, né? Tempo é dinheiro, né? E o cliente nenhum tem tempo para ficar pipocando. Né? Exatamente. E isso faz muita diferença saber qual é o padrão do cliente, o que faz trazer ele para mim ou para a Érica. Gente, e a IA? Esse daí também é pro Fábio. Ele é... Não, mas não é tipo da parte que a gente usa. Porque a gente usa, né? A gente usa... Mas é relativo também à IA. Para melhorar nosso trabalho ali na parte porque a IA, ela muda muito o seu projeto. Ela não mantém o seu padrão. O processo da IA é onde você consegue fazer melhorias, às vezes, ou mudar coisas que você quer sem precisar alterar no projeto por completo, só para uma coisa rápida. Só que ela muitas vezes muda seu projeto. Então, não tem como você imaginar alguma coisa e pedir para ela fazer exatamente o que você imaginou. Então, era aí que eu ia chegar, era isso que eu queria perguntar. É exatamente isso que acontece. Assim, hoje em dia a gente sabe, né? A tecnologia, ela vem muito para ajudar. A gente vive, né, a era da IA. Ela vem para ajudar, ela vem para agregar muito valor. E a gente sabe que tem profissões que vai ter, que elas vão extinguir, vão dar lugar para a inteligência artificial. E tem profissões que vão nascer com a inteligência artificial. E a profissão de vocês, né, de projetos, no meu interessante ponto de vista aqui, ela não vai ser extinta, porque a criatividade, ela não tem como ser substituída por nenhuma inteligência artificial. Não só a criatividade humana, né? Como a IA, por exemplo, não tem ideia de medidas. Aí era isso que eu queria perguntar para vocês, como é que vocês veem isso, como é que vocês enxergam esse desafio, né? Porque eu já vi acontecer, né? Das pessoas pegarem e colocar o ambiente dentro de um aplicativo ali. Sim. E ele cria ali dentro daquele aplicativo um ambiente acreditando que está criando um projeto. Exatamente. Aí ela vem para agregar, né? Não adianta. Se você souber utilizar, ela vai fazer muita diferença no trabalho. Uhum. Mas ela ameaçar qualquer parte desta área, eu acho que é impossível. Primeiro porque ela vai depender da criatividade. Se você não souber exatamente o que você quer passar para ela nunca vai chegar no que você pensou. Porque uma coisa é você pensar e criar, outra coisa é você simplesmente... colocar lá. Exatamente.
Exatamente, ela não sabe o que você pensou, ela não sabe o tipo de acabamento, o tamanho do detalhe que você quer, às vezes de um tipo de puxador de alguma coisa, coisas que você consegue simplesmente produzir ali de cabeça sem precisar falar, né? Sem precisar especificar para ela. Ela tá ali para poder melhorar o seu trabalho? Claro que tá, porque você consegue às vezes resultados mais rápidos para uma apresentação mais rápida ali, você entendeu? Mas ela não vai saber a medida que eu tenho de ambiente exato, ela não vai saber quanto eu quero deixar de vão entre um móvel e outro, ela não sabe quanto eu quero deixar de circulação para a pessoa que fique confortável com o que ela vai passar por ali. Ela não consegue nada disso. E ela vai criar uma expectativa, mas é expectativa. E quantas vezes isso... A expectativa está muito longe da realidade, né? Exatamente. Expectativa versus realidade. Exatamente esse ponto. Uma coisa é você simplesmente pegar um ambiente onde você já está com tudo definido certinho e só pedir para ela mudar certas coisas ali, alguns detalhes. Outra coisa é você simplesmente pedir para ela criar. Aí são coisas completamente diferentes. Vai ser uma aliada em determinado ponto. Exato. Exatamente. Mas agrega. Agrega, com certeza. Agrega muito. O Fábio tem usado bastante, eu acho uso que é bastante, bem legal. eu Nossa, gosto dá bastante. Super diferencial no render final, né? Fica bem legal. Bem eu diferente. vejo as renderizações. É bem diferente. Eu acho que fica muito Fica bem bonito. real. A gente consegue um realismo com um tempo muito mais textura, rápido, né? Iluminação, dá um total Um realismo diferencial. feito direto no próprio programa real, ali você leva 3, 4 horas em uma imagem. Na IA você faz em alguns minutinhos. Não, e a renderização, ela é muito importante, né? Demais. Porque a maioria das pessoas que não trabalha com isso, elas são mais visuais, né? Então, 90% dos casos. a pessoa conseguir ver, né, enxergar ali pronto, né, ter a ideia de realmente como é que aquilo vai ficar no Faz final, muita diferença para ela. Faz muita diferença. Faz extrema diferença. Então é muito bacana. Eu noto isso, a diferença de quando a gente consegue apresentar a renderização. E quanto mais ela tá bem fiel. feita, quanto mais ela tá fiel, quanto mais honesta ela tá com relação à cor que o cliente escolheu, quanto mais honesta tá a iluminação, Os detalhes da casa também. Os detalhes do imóvel ali, com relação a piso, luminária, coisa e tal, se ele já colocou. Quantas vezes eu vejo o cliente perguntar para vocês que papel de parede vocês colocaram para decorar, né? Embora isso não seja pertinente ao trabalho de vocês, mas como a gente coloca ali, mas né? a gente tem a referência, né? Como vocês colocam ali uma referência, porque para decorar mesmo, para esse trabalho da renderização... E isso não é só o papel de parede, né? Isso já vem junto com a decoração, porque a gente nunca monta um ambiente cru. É um projeto só aquilo, né? Só o móvel. Apesar da gente ser o nosso trabalho ser um móvel planejado, que seria o específico, a gente precisa dar a sensação dele vivendo ali, né? Entregar para o cliente aquela expectativa de ver ele todo pronto, né? Todo montado, decorado. Isso faz total diferença. Há pouco você falou muito sobre ergonomia. E isso é uma preocupação, por exemplo, que eu tenho quando eu faço projeto para mim, né? Das coisas que eu vou usar. Né? Então, para minha sala, para minha casa, para minha rotina. Então, é uma coisa que eu tenho preocupação, porque eu tenho algumas coisas, alguns problemas, você sabe, né? Vocês conhecem. Então, é uma coisa que eu me preocupo muito e eu acho que tem que trazer o conforto. É fácil de transmitir isso. Vocês encontram alguma dificuldade ou resistência com relação à ergonomia quando vocês vão explicar algum projeto? Alguma resistência do tipo, seria melhor colocar esse tipo de móvel nesse lugar? Vamos usar uma gaveta aqui é melhor usar a porta de giro, aqui é melhor usar, sei lá, 2 gavetas ao invés de um gavetão, nesse ponto é melhor não usar um basculante. Vocês têm muita resistência, porque eu sei que na hora da criação vocês estão preocupados, estão focados em entregar uma ergonomia melhor, né? Um uso, uma funcionalidade melhor, né?
mas vocês encontram resistência na apresentação do projeto? Alterações por esse motivo? Vocês pensaram em entregar um conforto e o cliente pensou mais ali na estética e ele quer fazer alteração porque ele acha que fica melhor de outra forma. Existem os dois casos, né? Eu não tive, por enquanto ainda não tive nenhum cliente que tivesse esse tipo de resistência. São raros, né? Mas eles acatam mais. É raro, mas acontece. Você tá mostrando pra ele como que vai ficar e que realmente não dá pra fazer, ou dá pra fazer, ou a gente tenta reformular ali de alguma forma. Muitas vezes a gente tenta até mostrar, né? Porque no projeto tem essa possibilidade de realmente a gente mostrar o espaço, o que dá pra fazer. Então isso ajuda o cliente a entender o que a gente tá passando, né? Tá falando pra ele que dá ou não dá pra fazer. Então, pra mim, assim, nunca tive essa resistência com o cliente. Usando como referência o próprio escritório nosso. A gente não tá com ele montado, né? Sempre, mas o básico que a gente já tem ali, ele já ajuda muito. Já dá pra entender a questão de ergonomia. Aonde você pega uma pessoa, às vezes, que tem uma estatura mais baixa, assim, uns desprovidos de altura igual eu, então já fica mais fácil mostrar. Ou quando você pega uma pessoa que é mais alta, você também consegue mostrar a diferença quando você faz algo, às vezes, muito baixo, você entendeu? Que pode se tornar um desconforto para a pessoa. E isso ajuda demais. Quando você tem essa possibilidade, muitas vezes a pessoa, ela aceita mais. Aceita mais, né? Exatamente. Mas claro que tem os casos que a pessoa pensa, eu não vou usar mesmo, eu quero estética, eu quero que fique bonito, eu vou deixar, eu tenho algo para fora de casa, por exemplo, que vai ser o meu dia a dia. A rotina vai estar exatamente. Então, nesse caso, eu vou priorizar a estética completamente. Aí, mas é sempre os dois casos. Mas os clientes hoje em dia estão bem propensos a pensar, né, e também aceitar. Uma opinião, né? Exatamente. Aconteceu com um cliente que a gente atendeu esses dias, né? Sim. Que ele queria um canto alemão e o espaço ia ficar bem apertado. E aí a gente foi conversando, já tinha uma outra opção pronta também. E ali a gente conseguiu mostrar pra ele, né? O espaço. Se mostrar os dois faz muita diferença. Ali, na verdade, dinâmica. Foi bem isso mesmo que a Érica falou. Ali, na verdade, ficou muito bonito o projeto. E ele queria muito canto alemão. Ele chegou pedindo o canto alemão. A Érica fez, no espaço que tinha, né, Érica? Que dava para colocar. Só que assim, existiu, mas ia ficar apertado. Desconfortável, isso, né? Desconfortável. E isso com base naquela planta, né, que eles trouxeram. E depois, daí a gente fechou a outra opção, que daí acabou havendo entendimento mesmo. A Érica conseguiu explicar ali para ele que ia ficar justo. Sim. Né, ó, se quiser colocar, dá para pôr, mas vai ficar justo. E ainda bem que eles optaram Sim. pelo outro projeto, porque quando foi medir, estava menor ainda. Menor ainda. A planta não bateu com a ambiente. Isso é um problema. Não Nossa. bateu. Eu acho que estava 15 centímetros. 15 centímetros E mesmo. quando você pega quando tem 70 menos? Isso deu um caso. um caso. Não, daí apertou demais. A gente sabe que é normal ter uns 5, 10. Aí quando você pega quando tem 70 menos? E lá no dele parece que deu 15 centímetros de diferença. Entendeu? Deu 15 centímetros de diferença na largura e teve mais uma outra medida. Tanto que a gente teve que excluir a ilha, porque daí ia ficar apertado. Se você parar pra pensar, 15 centímetros não é muita coisa. Não é muita coisa. Mas põe 15 centímetros a menos pra você sentar de espaço. Então, mas no caso do canto alemão... No caso dele. Do canto alemão No caso do canto alemão... exatamente, a pessoa... Ficar impossível ali. Num espaço que já estava justo, 15 centímetros ia tornar impossível o uso. Daí não ia inviabilizar completamente o projeto. Ainda bem que ele entendeu. Entendeu? Que bom que ele já tinha entendido antes de fazer no justo. Porque na hora de... Isso é uma frustração ali depois. Nossa, completamente. Ia ser uma frustração. E é bom. É bom. Ele, no caso ali, não teve muita resistência, mas ele abriu mão de uma coisa que ele queria muito. Queria muito. Uhum. Mas a Érica se comprometeu com ele. Futuramente. De encontrar uma forma de fazer o canto alemão num outro ambiente lá do imóvel, lá da casa, que
vai ser feito num outro momento e aí ela vai ter que criar lá. Mas ele já Mas deu se essa o outro- abertura. Se o outro for maior, tudo bem. Isso daí dá tranquilo. Ela se comprometeu com ele de criar lá no outro ambiente. Aí vamos aguardar a reforma, que ele vai mudar uma porta, vai fazer algumas coisas lá, mudar de lugar. Aí a gente precisa esperar como é que ele vai fazer isso para ver como é que vai... E isso também muitas vezes vem naquele briefing. Se você entender, às vezes, e o cliente estiver um pouco aberto a sugestões, dá pra gente poder fazer pequenas mudanças que ele tenha o que ele quer, só que às vezes precisa ser em outros locais. Sim, sim. Planejamento. Como é que vocês fazem com um planejamento? Não é como é que vocês fazem, é a orientação sobre o planejamento de uma obra, sobre o planejamento de um projeto, assim, projeto, apresentação, entrega, fechamento, obra, instalação, um pouco mais dessa experiência ali da loja, porque vocês ficam mais ali, né, no atendimento, vocês têm mais contato com mais uma diversidade maior ali de cliente. Então, como é que lida com esse planejamento, com prazos? O melhor dos mundos seria se começou a obra, começa o projeto. Seria o melhor dos mundos, mas não é o que acontece. Mas o ideal mesmo seria que quando estivesse mais ou menos no meio da obra, desse início ao projeto. Porque muitas vezes o projeto que a pessoa quer não bate com os componentes hidráulicos, elétricos, tudo que tem na casa. E quando você está no meio da obra, a gente até consegue orientar. Porque você ainda não tem um revestimento colocado, você não tem um contrapiso feito, você não tem um gesso passado na parede, você não tem uma iluminação colocada, às vezes, num local errado, onde um móvel vai cobrir. Isso já seria o primeiro ponto. Se conseguisse aí, seria perfeito. Porque quando a obra estivesse chegando lá no momento da medição, que é praticamente lá pro final da obra, porque os móveis, querendo ou não, é praticamente a última coisa que entra. Sim. Porque colocar o móvel antes de ter finalizado a obra, a probabilidade de acontecer alguma coisa errada ou acontecer alguma alteração que tenha que mudar o móvel é muito grande. Porque muitas vezes você planeja com que vamos lá, eu quero fazer a pedra junto com o móvel. Ah, não funciona. Qual é a probabilidade de alguém ter que retrabalhar? Que não vai ser a pedra, né? É muito mais fácil você cortar madeira do que você cortar uma pedra, né? Não é isso que eles vão falar. Exatamente. Não, tem que... Não, a gente aqui faz isso, né? Não trabalha com a produção simultânea, né? Então, sempre um vai fazer primeiro para depois o outro fazer. Sim, com certeza. Então, ou faz o móvel primeiro e a pedra depois, ou faz a pedra primeiro e o móvel depois. A gente tem a orientação, né, de sempre vir a pedra primeiro para manter a independência dos materiais, porque se a gente faz o móvel primeiro e põe a pedra depois, não existe uma independência aí. Né? Não, a pedra depende depende. do móvel. Então, se você precisa tirar o móvel por algum motivo, você vai ter que mexer com a pedra. Então, vai haver uma dependência. A probabilidade ainda de quebra de pedra disso, a dor de cabeça pode se tornar bem grande para a pessoa. Eu entendo também parte de vedação, enfim. Tem várias situações ali que eu acho que fica diferente quando o móvel vem primeiro, né? Então, acho que a pedra tem que vir antes do móvel, né? A gente fala muito que o móvel é fechamento de vão, né? É acabamento. É acabamento. Mas móvel, ele é acabamamente, Com certeza. né? Pelo menos na nossa visão, né? Não vamos desrespeitar aí o ponto de vista de outros profissionais. Com certeza. Né? Mas isso é muito de região também, né? É, muito de região. Tem regiões aí, se você pegar lá pra cima, eles trabalham muito com o móvel vindo primeiro, né? Então, enfim, aí é cada
cada um com a sua cultura, Sim. né? Aqui a gente Cada caso é um caso. cada caso é um caso. Aqui a gente trabalha de uma forma diferente dentro daquilo que a gente acredita ser correto, que é a independência dos materiais, né? Que a gente acha que é o melhor resultado, né? Exatamente. Exatamente. E o prazo realmente de fazer o projeto, esse seria o melhor mesmo, né? Imagina, você pega metade da obra onde você consegue fazer todo o alinhamento hidráulico, elétrico com o projeto. Qual é a probabilidade de, depois que a hora que a obra está pronta, você fazer alterações e muitas vezes mudar o que o cliente já planejou a vida inteira ali, que ele está olhando, imagina, ele pensando, eu vou usar meu fogão aqui, eu quero colocar meu gaveteiro aqui próximo, quero deixar a minha ilha do outro lado, onde não vai ter circulação de ninguém esbarrando em mim na hora que eu estou cozinhando, só que na hora de construir isso daí, por causa de não ter o planejamento, de não ter feito na hora correta, ele de não ter essas orientações, você ter que mudar tudo isso. Muitas vezes causa frustração. É verdade. Ajuda, né, no planejamento de tudo, né? De modo geral. Exatamente. Seria o melhor dos mundos, né? E também haveria um planejamento de entrega, né? Sim. Se o cliente fizesse dessa forma. Com certeza. Ele conseguiria fazer um planejamento, fazer uma entrega programada, né? Porque daí ele vem no meio da obra, no começo da obra, a gente já teria uma expectativa de prazo de entrega, de finalização da obra, já dá para organizar junto com o cronograma da marcenaria de produção, né? Sim, o que consequentemente... Aí vira um planejamento de obra, exatamente, né? Ele sabe quando ele vai poder se mudar com a casa limpa, sem ninguém, sem obra, sem nada. Ele não vai ter surpresas, né? Porque o momento da marcenaria de fazer a medição é com pedra instalada, revestimentos instalados, rebaixo feito, né? O que mais a gente precisa para medição? Pedra, revestimento, piso e rebaixo. São os principais. E claro que tem, dependendo do que for utilizado, às vezes, muitas vezes, principalmente cozinha gourmet, são coisas como coifa, depurador, às vezes, e assim vai. Coisas que dependem de um duto, de uma furação. Precisa da direção, né? Exato, isso são muito importantes. Muitas vezes até um ar-condicionado faz muita diferença. Não, o ponto do ar-condicionado é muito importante a gente saber onde vai estar, né? E já aconteceu de a gente não saber, não informar. Mas não só o ponto do ar, às vezes, muitas vezes... O ar, a evaporadora, né? Exatamente, ele colocado no local correto, muitas vezes você vai pensar que vai só deixar uma medida específica, mas... pela posição que é a saída dos dutos da evaporadora, tudo isso modifica o seu projeto. É verdade. Às vezes não cabe a evaporadora ou não cabe o móvel. Como às vezes não dá para a pessoa fazer manutenção. Nós tivemos um caso recentemente com uma situação dessa de evaporadora. A evaporadora estava tinha um painel e o painel não era na parede inteira. Aí a gente precisava mudar a evaporadora de lugar para não mexer no painel. No caso, não mexeria no painel, mudando a evaporadora de lugar. Só que a evaporadora não tinha muito espaço para mexer, porque dava numa coluna de concreto que não dava para furar. Gente, foi meio que... Não é uma confusão, mas tipo assim, não tinha muito o que fazer. Então acabou tendo que ampliar o painel inteiro para preencher a parede inteira, para que ficar conseguisse esteticamente mexer. bonito, entendeu? Para conseguir mexer a evaporadora, porque senão a porta do ambiente ia bater na evaporadora. Como já houve casos também de evaporadora dentro de imóvel, né? Já aconteceu também, né? Chegar, deu dentro do móvel. Você coloca a evaporadora dentro do móvel, muitas vezes porque foi o planejamento da pessoa ou não, você entendeu? Mas se você não pensar, a pessoa não tem uma manutenção. Se a evaporadora não estiver instalada, você não sabe o quanto você tem que deixar para baixo, para os lados, para cima, porque para ela poder tirar aquela capa, porque senão acabou. Não existe manutenção, não existe higienização. Nossa senhora, que negócio começa a dar um mau cheiro dentro do móvel. E tudo isso também é um caso que acontece. E tem os espaços, né? Tem acho que 35 para cima. Você tem as medidas corretas a respeitar. Quanto ali para baixo que você tem que respeitar.
Eu me perco um pouco de cabeça assim, não vou lembrar. Eu também não sei não. Exatamente aqui, não. Normalmente a gente Tem pega uma a cola, especificação de acordo né? com cada um ali. Não, mas eu tenho uma cola lá que fala mais ou menos, tem meio que um padrão, sabe? Ah, eu vi que você chegou um dia falando, tem que deixar tanto Tem pra um cima. padrão. Eu nem sabia que tinha, mas tem que Tem, deixar. existe um padrão que Tem um padrão que o mínimo ali. split precisa estar uma distância correta da parte superior, Tem. porque senão você não consegue sacar a toda aquela parte da capa dele, essas coisas, e não faz manutenção nenhuma. Tem um padrão. Tem um padrão ali, eu não vou me lembrar. Da mesma agora. forma que existe um padrão do lado que ela sai de acordo com o ponto e assim vai. Tem vários padrões. São vários pontos, né, que a gente não pode deixar são. passar. Não. Que aí a gente vai. Na verdade, a gente vai adquirindo isso com o tempo, com a experiência, com o tempo São, de trabalho. são né? nas experiências mesmo que a gente vai aprendendo o que precisa ser feito. Erros vão Tanto. acontecer. A gente vai aprendendo várias nuances conforme a gente vai vivenciando, né? Uhum. Você trabalha quanto tempo com isso, Acho que 3 anos. 3 anos que você tá no ramo? 3 O anos. Fábio? 15. Nossa, eu sou um bebê perto de vocês. Tô há 15 anos, já vivenciei engatinhando. muito essas coisas. Eu tô E mesmo assim, às vezes, a gente deixa passar, né? Nunca Nossa, ninguém não. vai saber tudo. A gente não sabe tudo. né? Né? Isso acontece muito quando a gente pega clientes que precisam, às vezes, que não querem respeitar os prazos. Isso é o que mais acontece. É que daí eu acho Esses que casos. passa, né? Uma coisinha ou outra, a gente acaba... É porque a gente não Você tem faz com mais todas as pressa, informações. Daí você não tem todas as informações. A gente não sabe, às vezes, queria, muitas vezes, ter às vezes um split ali, porque ele passou o gesso por cima da caixinha e você não sabe, você planejou que o projeto ficasse daquela forma e teria um móvel ali. E ele esqueceu de te avisar. Como muitas vezes você esquece, às vezes, de um duto que a gente não sabe que a pessoa vai ter que puxar para o lado ou para o outro, para cima, para baixo, e assim vai. Mas isso acontece muito por questão de não respeitar etapas. Acontece mesmo. E a gente nunca vai saber tudo. Essa é a realidade também. O mercado sempre muda, né? O mercado muda, as coisas vão inovando. O que era ontem, hoje já não é mais. Exatamente. Tem coisas... A Celu tem 16 anos. A gente está caminhando aí agora em 2026 para 17, né? Que a gente começou em 2009. E que eu vim para a Celu foi em 2011. Então que eu tô trabalhando aqui tem 14. Que eu vim para a Celu foi em 2012. Fábio veio em 2012. Nós estamos aí juntos. Brigando aí com os outros. Estamos aí juntos. E assim, muita coisa que não era possível tornou-se possível, entendeu? Hoje já dá pra gente fazer, já tem condição de ser feita. E são as inovações, né? E aí vai mudando, vai vindo. E a de gente qualidade vai ter de material, as máquinas que ajudam demais hoje em dia. Você ter os padrões que a gente tem aqui de maquinário faz muita diferença. Aqui, pra mim, Facilita demais, algo né? novo, porque você sair de um lugar que você trabalha que é tudo fábrica e você não vê a produção acontecendo, aqui tem várias possibilidades, coisas que eu imaginava que era possível fazer, mas lá onde eu trabalhava não tinha essa possibilidade na época, né? E aqui você vê várias coisas que são possíveis fazer, que dá para fazer, é estudado. A gente tem um tempo ali com o pessoal dos marceneiros mesmo, tá com uma dúvida, dá para fazer isso, não dá? Eles te orientam se dá ou não. Então, aqui abriu para mim um leque de possibilidades, coisas que eu não sabia que dava para fazer. Às vezes eu falo, dá para fazer isso, dá para fazer, porque tem essa facilidade, né? Os maquinários, a questão da usinagem, o Muxarabi também, que é bem interessante. Então são coisas assim que a gente via, mas sabia que não dava para fazer em tal momento, né? E agora a gente já tem essa... E mesmo com 15 anos de profissão, você entra aqui dentro quase todo dia para perguntar. Sim. Porque há muita coisa, muita inovação no mercado. E a gente precisa acompanhar.
Sim. Porque se a gente não acompanhar, como é que você vai entregar o resultado que cada vez mais... Eu acho que na questão da Celu mesmo, a qualidade, né, e essas possibilidades de coisas novas é algo que eu tô vivenciando aqui. Eu não tinha essas experiências antes, entendeu? Mas aproveitando o gancho que a Érica trouxe, Fábio, eu acho que isso é um diferencial de fabricação própria. Sim, entendeu? com certeza. Porque quando a gente tem franquia, né, as lojas de franquia, elas acabam sendo um pouco mais engessadas em determinadas coisas. Quando a gente trabalha, quando a gente tem uma fabricação própria, fabricação é nossa, entendeu? Então, sim, a gente vai determinar o que a gente vai fazer ou não, o que a gente consegue fazer ou não, sim, entendeu? Então, assim, vai ali na produção, você vai pegar a mão de obra capacitada, porque a nossa mão de obra de marceneiro é elevadíssima. Demais. Entendeu? É elevadíssima. Sim, entendeu? demais. Fora o que a gente tem aqui de equipamento, né? Tem a mão de obra que é muito elevada. Sim. Os profissionais que trabalham na produção são extremamente capacitados. Muitas vezes, quando a gente também. Não sabe como faz, é eles que sempre dão solução. Eu tenho um orgulho tremendo da equipe de produção, porque eles são muito feras. São muito feras. Eles são bons de verdade. Demais, demais. Entendeu? Então, a gente vem aqui na produção, né? Quando você olha ali, agora tá todo mundo ausente em horário de almoço. Aí, você vai ali, você conversa com eles, sempre tem uma solução para alguma coisa. Sim. E eu confio muito quando eles falam, não, isso aqui não dá. Eu confio demais quando eu ouço esse não dá. Porque para eles chegarem no ponto de falar não dá, é porque não deu mesmo. Vai dar ruim. É porque vai dar ruim mesmo. Entendeu? Porque chega lá e fala, vem cá, isso aqui, como é que nós vamos fazer? Para ali, ó, e fica, até achar uma solução. Se falou não dá, é porque não dá. É porque não tem jeito. E é muito difícil a gente ouvir não dá, né, Fábio? Né? É muito difícil a gente ouvir. A gente ouve muito, eu não quero fazer não, passo pro outro daí. Mas eu te dou a solução, mas você pede pro outro fazer, eu não quero fazer. Mas aí é outro caso. Mas o não dá é difícil. Não dá pra fazer, é muito difícil a gente ouvir, né? Porque tem uma qualificação muito alta. Sempre acha uma solução, né? Sempre acha uma solução. Então, isso é um ponto de muito orgulho, né? Aqui pra a empresa no contexto geral. Certeza. Mas voltando ali, eu tenho 16, a empresa tem 16, eu tenho 14 de marcenaria, o Fábio tem 15 e a gente tá patinando aí, filho, ó. Aprendendo todo dia. Né? Foi o que o Fábio falou, quase todo dia a gente entra na produção para perguntar alguma coisa, para saber se dá, se não dá, se pode, se não pode. É interessante ter essa parte da fábrica junto com a loja. Que um apoio, né? É um apoio. Então, assim, às vezes o cliente está ali e aí vem com uma pergunta, alguma outra, né? Dá para fazer, não dá, já para ali, já vem aqui, já tira essa dúvida, já leva para o cliente se sim ou não. Então, é bem... Vocês notam que é um diferencial a loja tá junto com a produção? Eu acho. As pessoas gostam muito de ver a fábrica porque elas conseguem entender como é feito o móvel. Nem que seja o básico, mas eles entendem. Às vezes chega aqui, tá tudo embalado. É. Não dá nem pra ver nada. Embalado. Mas assim, eles veem a forma de produção mesmo, sabe? De olhar aqui e ver, nossa, é tudo isso. Tem gente que passa lá fora, nem vê. Né? Só vê algumas Quantas pessoas que passam ali fora nem imagina que aqui tem um escritório junto que produz. Acho que é só fábrica. Exato. Eu já ouvi falar, nossa, a gente passa ali e não imagina que é desse tamanho aqui dentro, não é? A gente tem tudo isso aqui. Quantas vezes a gente vê parando e, nossa, vocês fazem projeto também? Fazemos, vamos lá, senta aí. Mas para mim, né, pro meu trabalho, o trabalho que eu exerço, ter a loja junto com a produção é muito melhor. Nós tivemos uma experiência uma vez, né, Fábio? Sim. Que a gente separou, né? Foi 2014, a gente separou a produção da loja. E eu tinha muito isso comigo, que a gente tinha que ter um showroom, a gente tinha que ter um espaço de venda, a gente tinha que ter... E o galpão que a gente trabalhava, ele era infinitamente muito menor
do que esse aqui. Então, não dava para eu ter um showroom, vamos dizer assim, né? Ali naquele espaço onde a gente trabalhava. Então, era um ponto de atendimento, só que a gente tinha lá, né, Fábio? 3 mesas que tinha ali para trabalhar, dentro de um espaço muito pequeno. Então, não tinha a menor chance, a menor possibilidade daquele ponto de atendimento onde a gente trabalhava, que tinha 3 mesas, se tornar um showroom. Então, eu tinha comigo que a gente tinha que ter um showroom a qualquer custo. Aí a gente abriu uma loja, né, Fábio? Aí nós fomos, alugamos um lugar ali mais centralizado e abrimos uma loja. Fiquei um ano. E entregamos o ponto. Voltamos para a fábrica. E voltamos para a fábrica. Porque daí a gente também já tinha mudado para um galpão maior. Continuamos não tendo showroom. Continuamos não tendo showroom até hoje, né? Nosso showroom é fábrica. É a fábrica. Nosso showroom é fábrica. A gente mostra um pouco as mais, ferragens, os nossos padrões, como é feito um móvel, o pessoal trabalhando. É o melhor showroom que tem. Pois é. Aí a gente acabou voltando porque eu entendi que não, pelo menos no nosso caso, não fez diferença, sabe? Ter aquele showroom, ter aquela loja e tal. Pra mim fez diferença, viu? Quanto eu tinha que vir e voltar da fábrica, não era brincadeira. Dificultou bastante a nossa comunicação, Sim, né, Fábio? exatamente. Com a fábrica. Os marceneiros têm bastante dúvidas às vezes, de produção, porque muitas vezes a planta não bate, né? Exatamente. E precisa de pequenos ajustes. E ter essa distância. Porque a forma que a gente trabalha, você vê que você vem de uma cultura de produção diferente. Então, a forma que a gente trabalha é muito diferente, né? Então, tem essa interação do projetista com o marceneiro, do vendedor com o marceneiro, mesmo sendo projeto do arquiteto, seu projeto de vocês, a gente atua muito próximo do marceneiro, entendeu? Para poder fazer ajustes. Encurta, né? Encurta. Então, estar próximo é muito importante. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, a gente quase enlouqueceu nesse 1 ano que a gente ficou distante, porque a gente não conseguia nem ficar, nem muito bem ficava na loja, nem muito bem ficava na fábrica. E era aquele trânsito de ir e vir. Eu falava pro Fábio, Fábio de Deus, a gente precisa ter horário. A gente vai para a fábrica só de manhã. Mas não dava, porque ao longo do dia sempre tinha demandas na fábrica. Ai, foi um transtorno. Érica do céu, um transtorno. Eu não vi a hora de terminar aquele contrato para eu voltar para a fábrica. Mas isso se dá muito por causa da produção própria, né? É a nossa liberdade de produção. Nossa, isso aqui é muito legal mesmo, sabe? De estar mais próximo deles e da gente, né? Então, acho que encurta tanto as nossas dúvidas quanto as dúvidas dele, resolver problemas, então é mais fácil. Eu gosto muito dessa dinâmica. Eu acho que ela funciona muito bem, entendeu? Pro nosso ela time. encurta até pro cliente, né? O caminho, também. Porque, nossa, para resolver qualquer problema com o cliente, se necessário, é muito mais rápido. Eu sei que tem outras empresas com produção própria que tem loja separada, aí é cada um com a sua dinâmica, mas dentro da nossa dinâmica, a forma que nós escolhemos trabalhar, eu acho que tem que ser junto. Eu não deslumbro mais separando essa loja da produção. Gosto bastante dessa dinâmica. Eu e não para mim faz muita diferença. Separando, porque faz muita diferença para o nosso trabalho, né? Para nossa dinâmica. Até para nossa criação mesmo ali, nossa. Quantas vezes a gente também procura as inspirações na internet? E a gente ali, tem dúvida também, né? Sim. Como eu chego naquele resultado? Como eu produzo aquilo? Eu vou criar algo que não dá para produzir? Não, vamos perguntar, vamos conversar, vamos chamar os universitários. A ideia é bonita, agora preciso saber se realmente dá para fazer. Bom, gente, eu acho que a gente falou bastante coisa legal. Se a gente for realmente querer abordar todos os assuntos, nós vamos ter podcast por umas 5 horas. Ou mais. Ou mais. Acho que nós vamos ter que dividir isso em vários episódios. Mas eu acho que para esse, acho que a gente foi muito bem. Acho que a gente trouxe bastante coisa importante. E eu queria agradecer vocês pela disposição de estar aqui
falando sobre o trabalho, falando sobre as experiências, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante esclarecimento do nosso dia a dia, da nossa rotina. E não sei para vocês, para mim foi muito divertido falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas entender como funciona, né? É ter um conhecimento, né, de como é feito do início ao fim, Nenhum né? conhecimento é perdido, né? Pelo contrário. Desde o momento que o cliente entra aqui até a finalização do projeto e produção. Então, consegue entender todas as etapas, né? É importante. Eu acho também, extremamente importante. Então é isso, gente. Muito obrigada, Érica, obrigada, Fábio, obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente assistindo todo esse nosso primeiro episódio e até a próxima.